Então, oficialmente, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Quero agradecer a presença de vocês. O fato de vocês terem escolhido estar aqui diz muito sobre quem vocês são, né? Nesse mundo que não para, que não descansa, que pede que a gente dê conta de todas as coisas o tempo todo, a gente tirar um tempo para a gente, né, para a gente se conhecer um pouco mais, para compreender quem nós somos, o que a gente realmente deseja, eu digo que é um ato de coragem. Obrigada por vocês estarem aqui e parabéns por estarem aqui de verdade. Para quem não me conhece, eu me chamo Heloíse Broco, mas, por favor, me chamem de Elo. Junto com a Fran, gente, eu sou cofundadora do Clube do Eu. E o clube, para quem não conhece, para quem ainda não faz parte, né, da nossa comunidade, é um espaço virtual que reúne teoria e ferramentas práticas de desenvolvimento pessoal. Tá? O nosso grande objetivo com o Clube do Eu, gente, é descomplicar o autoconhecimento. Né? Eu falo que o autoconhecimento ele se tornou um pouco banalizado nos últimos tempos e ele foi sendo complicado, como se fosse difícil vivenciar, difícil alcançar o autoconhecimento. O nosso objetivo é descomplicar, porque ele não precisa, ele já é uma linha torta por natureza, a gente não precisa complicar ele um pouco mais. Então, o nosso objetivo no clube é descomplicar o autoconhecimento para vocês e ajudar cada vez mais pessoas a explorarem os eus que existem dentro da gente, né? Dentro de cada um de nós existem vários eus, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso hoje, e a gente quer, através do clube, direcionar vocês com muito amor a explorarem esses eus. Eu, Elo, sou, então, terapeuta sistêmica, sou consteladora familiar, sou pós-graduanda em neurociência e comportamento humano, sou escritora, sou mentora, mas, para além de tudo isso, para além de todos os papéis que eu exerço, eu sou apaixonada pela vida que existe para além da caixinha em que nós fomos colocados. E desde que eu entendi que nós somos mais do que essa caixinha em que nós somos colocados, isso também se tornou minha missão, ensinar para as outras pessoas como viver uma vida fora dessa caixa. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui hoje, um novo olhar sobre a vida e uma nova compreensão sobre vocês mesmos. Nesse encontro que eu espero que seja muito transformador para vocês. Eu estou aqui, me preparei para dar o meu máximo, o meu 50%, e o que eu peço é que vocês deem os 50% de vocês. Vocês já tiraram esse tempo para estar aqui. Então, usufruam de tudo aquilo que eu trouxer, de tudo aquilo que eu falar. Isso aqui, gente, não é uma aula, tá? É um workshop. Qual que é a diferença? Eu não vou ficar aqui só falando esse tempo inteiro. Vocês vão participar ativamente, por isso que vocês têm papel e caneta na mão, tá? Inclusive, reforçando, né? Se você não pegou, pega papel e caneta. Se você tiver a possibilidade de usar fones de ouvido, isso vai te auxiliar também a se distrair um pouco menos com o ambiente em volta. Mas qual que é a nossa dinâmica aqui hoje? Nessa primeira parte eu vou falar, vocês vão ouvir aquilo que eu estou falando, e se vocês quiserem, vocês vão já anotando, e eu sugiro muito que vocês anotem aquilo que eu for falando aqui. E na segunda parte, vai ter menos fala da minha parte, mais parte prática, tá? E os exercícios serão escritos. Então, quando você estiver fazendo os exercícios, coloca teu coração ali e se entrega para realmente deixar vir aquilo que precisa vir. Então, vamos começar, queridos. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês respondam honestamente, e essa resposta honesta é para vocês mesmos e não para mim, tá? Já é junho. O que vocês estão construindo nesse momento da vida de vocês? Ou talvez o que é que vocês estão adiando? Respondam para vocês e sejam honestos com as respostas de vocês. Quando chega essa época do ano, metade do ano, acontece uma coisa muito específica, né? As pessoas começam a olhar no calendário, elas percebem que metade do ano já passou e elas começam a entrar num estado misto, né? De eu preciso fazer todas as coisas agora, isso misturado com, meu Deus, já é tarde demais, e misturado também com por que eu ainda não mudei aquilo que eu prometi lá no começo do ano que eu ia mudar, por que eu não cumpri as metas que eu me propus. E o que acontece? Ou essa pessoa entra em modo frenético e ela começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sem direção e sem foco nenhum, e aí ela fica que nem doida andando em círculo, ou essa pessoa trava, ela paralisa. E aí, quando acontece isso, ela fala assim, quer saber que se lasca, já passou metade do ano,
deixa para janeiro, ano que vem eu vejo, esse restinho de ano, né, de ano eu vou curtir, e em janeiro começa tudo de novo. Aí alguns de vocês podem estar pensando assim, meu Deus, me reconheço nisso. Essa pessoa sou eu. O que eu faço com isso? Calma. Para você entender o que você tem que fazer, o que você precisa fazer, você primeiro precisa entender por que que isso acontece com você. Vocês sabiam, gente, que 95% da nossa mente é inconsciente e 5% é consciente? Que a maioria das nossas decisões diárias são tomadas pelos 95%, que eu chamo do nosso software interno. O nosso cérebro, ele é nossa parte física, certo? Então é como se ele fosse o nosso computador. Esse computador que vocês estão usando aí para assistir a aula hoje. Dentro desse computador tem um software, que é o que faz esse computador funcionar, o que dá vida para o computador. E o nosso software é a nossa mente. É na nossa mente que todas as informações ficam armazenadas. E nós somos movidos na nossa vida por essas informações. Só que 95% dessas informações são inconscientes. O que isso significa? Que elas estão rodando em segundo plano. Ou seja, elas estão no automático. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia, ele é preguiçoso por natureza. O meu, o seu, o de todo mundo aqui, tá? Por isso que ele é muito bom em criar padrões e armazenar esses padrões lá no inconsciente, ou seja, no piloto automático. Porque aí sempre que uma decisão precisa ser tomada ou uma ação precisa ser realizada, ele não vai precisar gastar energia demais para isso, ele vai gastar o mínimo de energia possível, porque ele vai decidir a partir dessas informações que já estão gravadas ali. E como que essas informações se gravam no nosso inconsciente? A partir da repetição. Quanto mais você repete alguma coisa, mais automático aquilo se torna. Acordar, checar o celular, tomar café da manhã, trabalhar, responder as suas mensagens, chegar de volta em casa, esquentar a janta, cair no sofá, assistir TV, dormir e repetir. E aí você vai vivendo isso dia após dia, repetindo aquilo que já está ali no teu automático. E aí um belo dia, você olha para a tua vida e fala assim, caraca, como é que eu cheguei aqui? Por que esses resultados que eu estou vendo à minha volta não são aquilo que eu desejava para mim lá atrás? E eu respondo para você. Porque você chegou aqui no automático, sem você perceber. Sem você escolher de verdade cada passo que você deu. Ao longo dos dias, dos meses e dos anos, você tomou as suas decisões e fez todas as suas ações baseadas naquilo que estava arquivado, rodando em segundo plano, no seu software pessoal, que é o teu inconsciente. Ai, ai, né? E aí, adivinha, o que é que intensifica ainda mais o nosso piloto automático, que faz com que a gente viva cada vez mais de acordo com os nossos padrões inconscientes? A nossa sociedade. A sociedade que glamoriza o cansaço. Coloquei esse slide aí para vocês. Ó. Você não está ocupado o suficiente? Então, você não está se esforçando o suficiente. Você tirou um fim de semana para descansar? Nossa, uau, que luxo! Você não atingiu todas as suas metas? Então, você não quis o suficiente. Quantos de nós pensamos e ouvimos isso ao longo dos nossos dias? E aí, preciso dizer para vocês que isso, né, essa sociedade acelerada, com foco na produtividade, isso vem de uma cultura que começou muitos e muitos e muitos anos atrás, gente, quando a produtividade começou a ser sinônimo de valor. Então, quanto mais você produz, melhor você é profissional e pessoalmente. E aí, com o avanço tecnológico, isso melhorou e piorou ao mesmo tempo, né? Porque a tecnologia, a possibilidade do trabalho online, flexibilizou as nossas horas de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, ela desfez uma barreira entre o espaço físico de trabalho e o resto da nossa vida. A Fran fez um vídeo para o clube falando sobre isso. Então, o que aconteceu com isso? Trabalhar e produzir o tempo inteiro ficou muito mais fácil. E isso é bom? É bom, depende do ponto de vista. Do ponto de vista da pessoa que se perde
na quantidade de energia que ela entrega apenas para a produção e para o trabalho 100% do tempo, ficou péssimo. O que acontece, gente, quando a gente está tentando ser produtivo 100% do tempo? Não sobra tempo para a gente olhar para a gente. Não sobra tempo para olhar para dentro. E o que tem do lado de dentro? As respostas para tudo que a gente quer, para tudo que a gente busca. Mas a gente não olha para dentro. E a gente também entra aqui num outro ponto que é: a gente sabe o que está buscando? Vocês sabem o que vocês estão buscando? A maioria das pessoas, a gente vive tão cegamente essa cultura de olhar para o externo, de buscar mais um troféu, de atingir mais uma meta, de fazer mais, que elas entram no famoso efeito manada. Elas só vão indo, sem se perguntar por que estão indo para esse lugar também. E com a rede social, isso se multiplicou e potencializou na velocidade da luz. A gente quer o recorte que a gente vê da vida dos outros lá no Instagram. Mas a gente não para se questionar se aquilo realmente faz sentido para a nossa vida, ou se a gente só quer a felicidade que aquela pessoa mostre, que muitas vezes não é real. E aí você se põe em movimento, você gasta o seu tempo e a sua energia com coisas que não fazem sentido para você, porque você não sabe o que faz, porque ninguém te ensinou a pensar sobre isso. E aí eu trago aqui uma pergunta, que é a pergunta de ouro da vida. Como que é a vida que você quer viver? Não só o teu trabalho, não só a tua família, mas a vida no geral, como um todo. A vida feita das experiências que você acumula dia após dia, que resultam naquilo que você considera sucesso. E a tua percepção de sucesso pode não ser a mesma que a minha, nem a mesma de outras pessoas, e tá tudo bem. Eu sempre falo, adoro essa frase: ninguém é você, e esse é o teu superpoder. E aí talvez você não tenha a resposta para essa pergunta, né? Não se preocupe se você não tiver, porque como eu falei, ninguém ensina a gente que essa é a pergunta mais importante da nossa vida. E quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava também levar isso para cada vez mais pessoas. Como eu falei lá no começo, né? Eu entendi que a gente não precisa viver na caixinha em que a gente foi inserido. Só que para sair da caixa, a gente precisa reconhecer primeiro se está ou não dentro dessa caixa e para onde que a gente quer ir quando a gente sair dela. E não tem como entender isso se a gente estiver sempre com pressa, sempre com o olhar voltado para fora, sempre buscando cumprir tarefas que ou não nos levam para nenhum lugar, ou nos levam para lugares que a gente não gostaria de estar. Por incrível que pareça, gente, quando uma pessoa nunca tem tempo para parar, para desacelerar, essa pessoa geralmente, tá? Geralmente ela está em fuga. E aí eu costumo dizer essa frase aqui: quem não tem pressa não se movimenta. Quem só tem pressa também. O que essa frase quer dizer? Que, obviamente, né, você querer alguma coisa, mas não ter a mínima urgência de agir, não vai te levar para nenhum lugar, certo? Por outro lado, você fazer sem parar, ou seja, sempre estar com pressa e só sair fazendo, né? Sem pensar no que e por que você está fazendo aquilo, também não te leva para nenhum lugar. Por quê? Porque é uma mera falsa sensação de realização. Parece que você está fazendo muito, mas na verdade você está correndo atrás do rabo. Está andando em círculos e não está avançando em nada. Porque no fim das contas, no frigir dos ovos, você não sabe aonde você quer chegar com aquilo. É aquela famosa frase da Alice: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E aí você vai perguntar assim: ok, Elo, mas como que eu sei para onde ir afinal? Eu já entendi que onde eu estou hoje não é bem aquilo que meu coração deseja. Mas como que eu acho esse caminho, então? É aqui que a coisa fica um pouco mais profunda, né? Porque para responder essa pergunta, você primeiro vai ter que responder uma outra pergunta muito mais desafiadora, que é: quem sou eu? Quem sou eu para além da minha profissão,
Quem sou eu para além daquilo que eu escolho mostrar nas redes sociais? Quem sou eu para além dos papéis que eu exerço? Ao longo da nossa vida, a gente exerce muitos papéis, gente, muitos mesmo, né? Filho ou filha, pai ou mãe, esposo ou esposa, amigo, amiga, profissional de excelência que todos nós desejamos ser. E tá tudo bem. Exercer esses papéis faz parte da nossa vida. Mas quem é que nós somos para além deles? Esses dias eu estava assistindo uma série chamada Doces e Magnólias. É por isso que essa personagem está aparecendo aí nesse slide que está aparecendo para vocês. Tem uma cena que essa personagem, que é a Dana Sue, ela está observando de longe a filha dela, a Annie, que está prestes a ir para a faculdade. Ou seja, ela vai morar fora, né? Vai morar em outra cidade. E aí a Dana Sue diz assim, para outra personagem que está do lado dela, ela fala: eu fui mãe da Annie por tanto tempo da minha vida que eu não sei quem eu vou ser quando ela for embora. E quantas mulheres eu atendo, gente, que passam por essa mesma situação. Não só em relação ao papel de mãe, mas de muitos outros papéis ao longo de uma vida inteira. E não só mulheres, homens também. Quantas pessoas, né, que exercem os seus papéis fielmente para as outras pessoas, de tal forma que elas esquecem de viver para elas mesmas. Mulheres que vivem para o casamento, homens que vivem para o trabalho, pais que vivem para os filhos, filhos que vivem para os pais. E o problema não é exercer esses papéis. Todos nós queremos ser ótimos, ótimos filhos, ótimos pais, amigos, profissionais, não é verdade? Qual que é o problema, então? O problema é a gente viver tanto para as outras pessoas, muitas vezes, inclusive, na busca por executar esses papéis com uma perfeição inalcançável, tá? Mas é viver tanto para as outras pessoas que a gente acaba vivendo muito pouco para a gente. E a gente desaparece dentro dos nossos papéis e dentro da nossa vida. Tá fazendo sentido, gente? Usem o botãozinho de reagir aí, se estiver fazendo sentido para vocês, ou comentem ali no chat. Que bom que tá fazendo sentido. Vamos seguir. Quantos de vocês conseguem responder sem titubear? Quem sou eu além do profissional que eu sou, além de mãe, pai, esposo, filho? Quem sou eu quando eu estou comigo e não estou servindo as outras pessoas? O que faz sentido para a minha existência? E, de novo, como que é a vida que eu desejo viver? Se essas respostas não vêm com facilidade, será que em algum momento você não misturou a tua identidade com os teus papéis? É bem possível que sim, tá? E esse é um sinal de que você precisa resgatar a tua essência. Porque um dia, gente, esses papéis mudam. Os filhos crescem, as relações se transformam, o trabalho pode mudar. E se você, no meio de tudo isso, não souber quem você é para além de cada uma dessas coisas, você vai se sentir perdido. Você vai se sentir vazio, vazia, mesmo que você esteja rodeado de todas as coisas que você desejava construir e construiu. Porque talvez você construiu para fora, construiu para os outros. E aí, eu pergunto para vocês. Ok, Elo, a teoria é linda, mas mudar é fácil? Não é, né? E por que mudar é tão difícil, gente? Por que muitas vezes, inclusive, a gente sabe o que é que a gente precisa fazer, quer fazer, planeja fazer, mas no fim das contas não faz? Será que é só falta de disciplina? Será que é só excesso de procrastinação, falta de vontade? Talvez possa sim ser um pouco de tudo isso, mas raramente é só isso, tá? E eu vou explicar aqui para vocês o porquê disso. Vocês sabiam que as decisões que você toma hoje foram, em grande parte, programadas lá na tua infância? Pensa comigo, quando você nasceu, você não chegou aqui nesse mundo com opiniões e ideias formadas sobre a tua vida, certo? Mas tudo que você viu, ouviu e sentiu enquanto você crescia foi sendo gravado no teu inconsciente
E isso tudo formou as crenças que você carrega. Ou seja, tudo que você pensa, tudo que você acredita sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre você e sobre a vida. E talvez, em meio a um monte de coisas lindas que você viu e ouviu enquanto você crescia, você também ouviu algumas coisas como dinheiro não dá em árvore, você tem que se esforçar muito para merecer. E gente assim não chega lá. Quem que você pensa que é? Para de sonhar, menina. Vai fazer teu dever. Quem nasce pobre morre pobre, hein? Dentre várias outras frases. E, para além das frases, né, que você pode ter escutado, você também pode ter absorvido informações a partir das suas vivências. Talvez você era aquele filho ou filha bonzinho, boazinha, que entendeu que para receber amor, você precisava sempre dizer sim e obedecer. E hoje você é o adulto que tem dificuldade de dizer não para as outras pessoas. Talvez você errou ou falhou em algum momento na tua escola, enquanto você apresentava um trabalho ou respondia uma pergunta em sala de aula, e aí seus colegas riram muito de você, você ficou com muita vergonha, e hoje você tem medo, vergonha de dar a sua opinião, de falar em público. Talvez, sem querer, os teus pais moldaram a tua vida para que, sei lá, você assumisse os negócios da família na vida adulta, mas você sempre soube que não era isso que você queria. Talvez a tua mãe, assim como outras mulheres da tua família, precisou ser forte. Hoje você é aquela mulher que vestiu uma armadura, que tem dificuldade de ser vulnerável diante da vida. E eu poderia dar muitos, muitos, muitos outros exemplos aqui. Qual que é o problema de tudo isso, gente? O problema é que a criança não tem filtro. A criança não tem capacidade de filtrar ou de analisar qualquer coisa na vida dela, ela é uma esponja. Então, tudo que ela vê, ouve e sente é internalizado por ela como uma verdade absoluta. Crenças relacionadas a merecimento, comportamento, prosperidade, realização de sonhos, tudo. Enquanto você crescia, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente foi guardado no teu software pessoal, no teu inconsciente. E foi guardado como uma verdade. Você não questionou, você só internalizou. E aí, o que aconteceu? Você cresceu, construiu tua vida e começou a tomar decisões, achando que você estava decidindo livremente. Mas a verdade é que você estava, e provavelmente ainda está, fazendo escolhas a partir dessas verdades. Só que adivinha? Elas não são verdades absolutas. Elas são crenças limitantes. Ou seja, são crenças que limitam você, que impedem você de avançar e fazer aquilo que você realmente deseja ou que você veio aqui para fazer. O nosso cérebro, queridos, ele não diferencia bom de ruim, certo de errado, real do imaginário. Ele não diferencia passado do presente. A única coisa que o cérebro faz é confirmar o que ele já acredita ser verdade. O nosso cérebro busca do lado de fora os padrões que foram gravados dentro dele. E é por isso que ele cria repetidamente uma realidade que confirma as crenças que você carrega. Vou traduzir num exemplo. A mulher que diz assim, eu tenho dedo podre. Geralmente é a mulher que afirma veementemente que nenhum homem presta. Ela já internalizou isso, seja pelo motivo que for. Ela já internalizou que homens não prestam. Então, ela vai, esse é o padrão do cérebro dela, é nisso que ela acredita, que o cérebro dela acredita. Se é essa informação que está gravada, é isso que o cérebro vai buscar. E ele vai buscar do lado de fora homens que não prestam, para poder dizer para ela, tá vendo? Você tá certa. Isso aí que você tem gravado dentro de você é verdade. E é assim com tudo, tá? E para além das memórias e experiências que vêm da infância, gente, todos nós também carregamos as memórias do nosso sistema familiar. O que isso quer dizer? Os nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, viveram histórias. Essas histórias,
muitas delas geraram traumas. E muitos desses traumas não foram curados nem elaborados. Então, eles geraram crenças negativas que foram sendo passadas adiante, de geração em geração, até chegar em você. Só que isso tudo acontece de maneira inconsciente. Então, sem saber, sem você se dar conta dessas crenças que foram herdadas, você muitas vezes repete as dores que os teus ancestrais viveram. E assim como eles, você tem resultados indesejados em uma ou várias áreas da tua vida. A gente chama isso de lealdade invisível, tá? Que são os padrões que a gente carrega inconscientemente para honrar alguém da nossa família. Então, muitas vezes você está repetindo as histórias das pessoas que vieram antes de você, com algumas alterações na tua própria história, mas sempre chegando a esses mesmos resultados, ou iguais ou muito semelhantes. Não porque você quer, mas porque a lealdade invisível diz assim para você: se eu for mais longe do que eles, eu vou abandoná-los, eu vou deixá-los para trás. Ou talvez inconscientemente você se pergunte assim: quem sou eu na fila do pão para ser melhor do que quem veio antes de mim? Quem sou eu para ser melhor do que os meus pais que me deram tudo, que fizeram tudo por mim? É esse tipo de crença que é uma lealdade invisível às pessoas que vieram antes de nós. E isso, gente, é muito forte. É muito mais forte do que o nosso racional. Por isso que muitas vezes não basta a força de vontade para mudar. Porque você está furando uma bolha de ciclos e ciclos e ciclos e ciclos que aconteceram exatamente iguais antes de você chegar aqui. Mas é possível furar a bolha? Com certeza absoluta. Só que você precisa de clareza, de direcionamento e de um trabalho profundo que começa do lado de dentro, ou seja, no oposto do que as pessoas do que as pessoas vão, do que as pessoas buscam hoje. Hoje, a maioria das pessoas vive isso aqui, ó. Mesmos pensamentos, mesmas decisões, mesmas ações, mesmas experiências, mesmos sentimentos, que geram os mesmos pensamentos e assim por diante. O ciclo continua. Se tudo começa lá nos pensamentos, então eu preciso mudar os meus pensamentos para poder mudar o restante, concordam comigo? E aí, a gente tem novos pensamentos que vão gerar novas decisões, boas decisões, novas e boas ações, novas e boas experiências, novos e bons sentimentos, que vão impulsionar novos e bons pensamentos e assim por diante. A gente chama isso de neuroplasticidade, tá? Que é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões neurais, ou seja, novos caminhos, novos desses padrões de pensamento que criam a realidade do lado de fora. Se você criar uma nova forma de pensar, sentir e agir, com o tempo, a tua realidade vai responder a isso, porque o cérebro busca por padrões. Ele vai buscar o novo padrão que você criou. Qual que é o desafio? Para você mudar a tua forma de pensar, você precisa compreender as crenças que você carrega. E para isso, você precisa trocar esse olhar 100% para fora, para um equilíbrio com o olhar da pele para dentro. E quando você faz isso, quando você entende o que está te travando, quando você para de se culpar por falta de disciplina, ou por procrastinação, e você começa a realmente buscar entender os teus padrões, é quando você permite que a mudança não parta mais de uma luta que você trava diariamente com você, e sim de uma tomada de consciência. E isso faz toda a diferença, tá? Porque você compreende o que você realmente precisa mudar e por quê. E, Elô, quando que é o melhor momento para começar esse movimento de tomar consciência e mudar de forma substancial? Agora. E por que eu digo isso? Não é para te apressar. Não é para te acelerar nem te desesperar. O objetivo aqui hoje é o oposto desse. Mas é porque, apesar de eu reconhecer
que o melhor tempo para qualquer coisa se concretizar na nossa vida é o tempo de Deus, eu também não compactuo, gente, com a inércia, porque a inércia não ajuda a gente em nada. Vocês concordam comigo? Gosto muito dessa frase aqui. Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então não é sobre você correr e atropelar as coisas, mas também não dá para sentar no sofá e ficar esperando o dia que tudo vai dar certo. Você tem que agir de forma direcionada. O tempo que passou, passou. Não tem como buscar. Mas o que vem para frente precisa ser plantado agora. Então não é lá em janeiro, não é o dia que as coisas se acalmarem, quando eu estiver me sentindo pronto, você nunca vai se sentir pronto. Ai, que clichê, sim. Os clichês precisam ser ditos e o óbvio também. Nunca você vai se sentir pronto. A gente tem que ir com o frio na barriga mesmo. Tem que dar a mãozinha de um lado para a coragem, do outro lado para o medo e ir em frente. E se você escolher fazer isso agora, se você começar a cuidar de você hoje, com o que você vai colocar em prática daqui 2 minutos, o final deste ano, o final de 2026, já vai ser completamente diferente do que foi o início do ano ou o fim de 2025. Não porque você vai operar uma mágica na sua vida, mas porque você vai escolher agir agora, de forma direcionada, com clareza, em vez de ficar esperando o dia que as coisas vão simplesmente dar certo na tua vida. Então, bora praticar? Peguem o papel e a caneta e bora fazer tudo isso juntos. Gente, a gente vai começar pelo seguinte, ó. A gente, antes de olhar para frente, a gente precisa olhar para onde a gente está agora, tá? Senão não adianta também sair atropelando tudo. Então, eu quero que só rapidamente vocês pensem aí 3 palavras que definem o teu ano de 2026 até aqui, tá? Eu quero que vocês deixem vir 3 palavras, as 3 primeiras que vierem, anotem. Essas palavras não necessariamente vão ser positivas, elas podem ser, mas elas também podem ser difíceis, podem ser contraditórias. Eu quero que você não filtre, eu quero que você escreva. Talvez seja ansiedade, talvez seja medo, talvez seja insegurança, mas talvez seja realização, talvez seja leveza, paz, alegria, não sei. Pensa aí. E aí você vai olhar para essas palavras e você vai se perguntar o seguinte: essas palavras representam quem eu quero ser, a vida que eu quero levar no segundo semestre? Então, não só escreve essas 3 palavras, como pensa também se você quer levar elas com você daqui para frente. E se você não quer levar essas, então quais? Que 3 palavras você quer que representem o teu próximo semestre desse ano? 6 meses, gente, é tempo pra caramba. Em uma semana, a nossa vida pode dar uma reviravolta absurda. Imagine em 6 meses. Tá? A Fran tá dando risada ali. É verdade. Eu sei que você concorda comigo. Certo? Todo mundo escreveu? Gente, eu não tô vendo todos vocês aqui na tela. Porque por causa da apresentação aqui, eu perco um espaço e não consigo ver todo mundo. Beleza, todo mundo anotou. Agora, gente, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui na tela para vocês áreas da vida, tá? Nossa vida é dividida em várias áreas. E para cada uma dessas áreas, você vai dar uma nota de 0 a 10. Eu vou falando cada uma e você também. Assim, analisa rapidamente e põe uma nota de 0 a 10. 0 é tipo, tá uma porcaria. E 10 é tá maravilhoso, não mudaria nada, não mexeria em nada, tá? Quero que seja intuitivo, tá? Sem pensar muito, assim como foi essa tarefa das palavras. Então, olha só. Para a primeira área da vida, saúde e bem-estar, tá? Pensando num geral, físico, mental e emocional. Que nota você dá de 0 a 10? A segunda área é família. Que nota que você dá? Pensando na tua relação com a tua família hoje, não só a de origem, mas a família que você criou também, que você originou, se você já é casado. O terceiro é o teu relacionamento amoroso. Elô, mas eu pensei na minha família, pensei no meu relacionamento, né? A família que eu originei. Sim, mas agora a gente está falando do casal apenas, tá? Pensa na tua relação, você e teu marido, você e tua esposa. Como é essa relação? De 0 a 10, ou então, se você não tem um relacionamento amoroso, como você observa essa área na tua vida hoje, tá? E deu uma nota aí de 0 a 10. A próxima área é a vida social, ou seja, tua relação com os seus amigos,
com as pessoas do seu trabalho, o teu dia a dia, tua relação com as pessoas no geral, para além da sua família. Será que você gostaria de ser mais sociável, menos sociável, talvez? A próxima área é tua carreira e profissão. Aqui, vejam que é separado a carreira das finanças, tá? Eu quero que você pense em termos de realização profissional mesmo. Quanto aquilo que você faz hoje te dá senso de propósito, de felicidade, te faz sentir que você serve as pessoas com os teus dons. Então, é a tua carreira, profissão, uma nota de 0 a 10, o quanto isso te faz bem hoje. Agora sim, o assunto é dinheiro. O valor que você recebe, pense mensalmente, né? O valor que você recebe por aquilo que você faz. Você pode amar o que você faz, amar de todo o teu coração, mas o dinheiro que está entrando te satisfaz? Você gostaria que fosse mais? Dê uma nota de acordo com o que você observa na tua vida hoje. O próximo tópico é desenvolvimento pessoal e intelectual. Então, quanto da tua vida, quanto da tua energia é dedicada para se desenvolver como pessoa, tá? Tanto no sentido de buscar autoconhecimento, quanto no sentido de estudar, de buscar especializações, enfim, de estudar sobre você e sobre aquilo que te interessa, tá? De se desenvolver. O penúltimo tópico são os hobbies e o lazer. Pensa aí na tua vida quanto você dedica. Essa aqui é a área que geralmente as pessoas fazem cara feia. A Fran tá assim. A minha estava assim até esses tempos também, mas eu recalculei a rota. Venho recalculando a rota há um tempo. Então, será que tá tendo tempo para você se divertir na tua vida também? A vida não é só pagar boleto, não, gente. Não é só pagar boleto, não é só trabalhar, não é só cumprir obrigação, a gente está aqui para se divertir também. Aliás, eu diria que a gente está aqui para se divertir, o resto a gente precisa encontrar um tempo para botar no meio, entendeu? Tem uma visão meio diferente em relação a isso. Mas essa é só a minha visão. E por fim, a espiritualidade, a tua conexão com Deus ou com a tua fé da maneira como ela é, independente de nomes, de rótulos, enfim. Pense aí na tua conexão espiritual. Qual é a tua nota de 0 a 10 para como está hoje? E aí, gente, vocês vão olhar para essas notas agora, mas não é para julgar, tá? Não é para começar, meu Deus, olha isso, que absurdo, essas notas baixas. Não é para julgar, tá? É para você olhar para isso com curiosidade, porque eu quero que vocês entendam que essas notas não definem vocês, mas elas são um feedback de onde vocês estão na vida de vocês hoje. E dói fazer esse exercício. É doído. A gente tá aqui brincando e tal, mas, né, quando a gente olha, às vezes... Ai, né? Só que o que eu quero dizer para vocês? Esses feedbacks, né? A vida, os resultados que a gente tem são feedbacks de quem nós somos na nossa vida hoje. E isso pode mudar a partir da nossa mudança como ser, como pessoa. Começa do lado de dentro, tá? Mas calma, uma coisa de cada vez. Quero que vocês olhem aí, então, para essas áreas, olhem para as notas, e eu quero que você pense agora o seguinte. De todas essas áreas, 9 áreas, qual é aquela que, se melhorar, vai fazer todo o resto fluir? E é para você escolher uma. São 9, eu preciso que você escolha uma. Uma só, Elon? De todas essas, sim. Sabe por quê? O nosso cérebro, gente, ele só consegue focar em uma coisa de cada vez, tá? Isso é um fato. Quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não faz nenhum. E você não tem os resultados que você quer, ainda sai frustrado da história, tá? E além do mais, embora a gente tenda a compartimentalizar, né, a separar as coisas na nossa vida, tudo na nossa vida, na verdade, está conectado. Então, quando eu organizo uma área, o resto tende a se organizar também porque, mesmo que numa escala menor, né, mesmo que de uma forma um pouco mais lenta, mas porque está tudo conectado no fim das contas. Então, esse é um passo muito importante na tua tomada de decisão e para você dar sequência em tudo que a gente vai fazer aqui hoje. Qual dessas áreas é tua prioridade? Será que se você resolver, por exemplo, a tua questão financeira, isso te dá tranquilidade para você olhar para outras áreas? Ou talvez o financeiro está ok, mas você está vivendo uma angústia em relação ao teu trabalho, ou às vezes em relação ao teu relacionamento, e isso está tirando a tua energia, está drenando a tua energia, e você não consegue
ser você nas outras áreas da tua vida, eu não sei. Cada um sabe de si, escolhe aí, tá? Quero que você circule ou escreva separado aí essa meta que é essa área que é a tua principal. E dentro dessa área, você vai escrever uma meta. Então, qual é a meta, qual é o grande objetivo que você tem em relação a essa área, tá? Vocês podem pensar a super longo prazo, tipo o master objetivo que vocês têm, não tem problema nenhum. Mas se vocês preferirem dar passos mais conscientes, vocês podem pensar, por exemplo, para esse ano. Qual é o meu grande objetivo, minha principal meta dentro dessa área este ano, tá? Aquela coisa, gente, que se acontecer, se concretizar, e vai se concretizar, você vai sentir que 2026 valeu, sabe? Não talvez porque a meta como um todo se concretizou, mas porque você está vendo um real progresso na realização dela, tá? Então, escreve aí essa meta. E agora, a gente vai entrar numa outra parte um pouquinho mais dolorida. Vou dar mais um minutinho para vocês escreverem aí. Pensar sobre a meta não é tão fácil assim, às vezes, né? Às vezes a gente tá tão perdido que dentro daquela, né, a gente olha para a área e pensa, tá, mas qual que é a minha meta? Nem eu sei. Então, pensa aí. Isso aqui vocês podem reformular, ajustar, lapidar depois também, se for o caso, tá? Mas assim, Elô, escrevi um negócio aqui que, nossa senhora, tô querendo demais. Não apaga. Não apaga. Tá querendo demais, então queira demais. Porque sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, deixa aí o que você quer. Não que, eu acho que dá para alcançar. Não. O que você quer? O que o teu coração diz para você? Tô imaginando que tem gente riscando o papel agora e escrevendo de novo. Agora, você vai olhar para isso e vai pensar assim: qual é a crença que está me impedindo de avançar nessa área? Então, pensa aí, do que você tem medo, sabe? O que está te travando de seguir, de conquistar, de caminhar na direção desse negócio aí que você quer? Você anotou aí no papel. Você quer muito isso. O que está te travando? Quando o assunto é dinheiro, ou profissão, ou família, ou espiritualidade, ou qualquer que seja a tua área de prioridade agora, qual que é a frase que vem lá na tua cabeça que faz com que você trave nesse lugar? Talvez você pense, eu não sou bom o suficiente, ou eu sei lá, tenho medo de errar, tenho medo de frustrar alguém, tenho medo do que os outros vão pensar. Essa aqui é triste. Talvez você perceba que você é um grande procrastinador, ou que você tem medo de se esforçar em vão, e aí as coisas não vão sair como você queria. Talvez você acredite que ter muito dinheiro não é para todos e você está incluído nisso. Talvez você ache que você não pode ter tudo. Isso aqui é muito comum também. E aí, ou você é feliz na tua relação, por exemplo, ou você é feliz na tua profissão. Isso tudo são crenças, tá? Então, mesmo que pareça muito bobo alguma coisa que vier aí na sua mente, anota, coloca no papel. Lembra que você está aqui para ser honesto com você. Eu não estou vendo teu papel, é você com você. E aí, agora, vocês vão desenhar. Calma, tô brincando, são só alguns retângulos. Eu quero que, anotada essa crença, eu tô supondo que todo mundo já fez, tá? Se alguém precisa de mais tempo, dá um grito aí. Pode abrir o microfone e falar, ou pode mandar aqui no chat. Então, ó, o que vocês vão? Vocês vão desenhar 4 quadradinhos ou 4 retângulos, como tá aparecendo aqui na tela para vocês. E aí, lá no primeiro quadradinho, você vai escrever como que tá a tua vida nessa área que você escolheu hoje. Como tá essa área na minha vida hoje? Você pode escrever, tá uma grande porcaria, brincadeira. Escreva o que você sente, tá? Por exemplo, o que você percebe, né? Recebo pouco dinheiro pelo trabalho que eu entrego. Sei lá, me sinto infeliz e frustrado por causa disso. Porque eu recebo pouco pelo trabalho que eu entrego. Eu acho que eu entrego um trabalho maravilhoso, mas eu recebo pouco dinheiro, por isso eu estou infeliz e frustrado. Então, essa é a realidade da tua vida hoje em relação a essa área que você escolheu aí. No segundo quadrado, gente, você vai escrever, vai só reproduzir a crença que você escreveu ali em cima, né? Então, qual que é a crença que limita você?
Você acabou de identificar ela, você só vai reproduzir ela para dentro desse quadradinho. Agora, você vai pular lá para o último quadrado, tá? O que você vai escrever no último? Então, você vai pular o terceiro, vai lá para o quarto quadrado. Você vai escrever dentro dele como que você quer que esteja essa área da tua vida no médio e longo prazo. Tá? Você pode reproduzir ali a meta que você escolheu, ou você pode escrever com outras palavras, né? No sentido não só do que você vai realizar, mas de como você vai se sentir quando isso estiver realizado. Não é só sobre a coisa, é sobre você também vivenciando isso. Então, por exemplo, se eu, lá no primeiro quadradinho, né, eu me sinto frustrado porque eu recebo pouco pelo trabalho que eu entrego, lá no último quadradinho, qual que é o grande desejo? Receber muito pelo trabalho maravilhoso que eu entrego. Receber e multiplicar. E me sentir feliz, leve, próspero e poder entregar um trabalho cada vez melhor, né? E aí, gente, voltem no terceiro quadradinho. Ele ficou em branco, né? E é porque nele você vai escrever uma crença fortalecedora. Então, o segundo quadradinho, ele tem uma crença limitante. O que te impede de avançar hoje? Mas, no terceiro quadrado, você vai escrever a crença que te fortalece. É a ressignificação dessa crença negativa, da crença limitante, tá? Então, vamos supor que você tem lá uma nova ideia para o teu trabalho, tá? Que te faria ganhar o dinheiro que você merece pelo trabalho que você entrega, mas você sabe que essa ideia iria impulsionar, por exemplo, as tuas vendas, iria fazer você receber mais do jeito que você quer. Só que você tem medo do que os outros vão pensar. E aí foi isso que você anotou na crença limitante. Eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim. No terceiro quadrado, você pode escrever alguma coisa como: eu me recuso a receber críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Essa é uma boa crença fortalecedora. Eu me recuso. Gente, não tem nada pior do que vir gente que nunca construiu nada para dar pitaco na tua vida. Ou você ter medo, a pessoa nem falou nada, ela nem está pensando nada. Eu sempre digo, você nem é tão importante assim. A gente se põe nesse lugar, eu sei que sim. Né? E aí você acha que o outro vai pensar, entendeu? Então, eu me recuso a receber críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada, ou pelo menos nunca construiu algo semelhante ao que eu estou construindo. Então, o terceiro quadradinho é algo que vai te impulsionar a se tornar a pessoa do quarto quadradinho. E concretizar o que você escreveu ali. Isso que vocês acabaram de fazer, gente, é um processo de ressignificação de crenças. É claro que aqui está feito de uma forma bem simples, tá? Até resumida. Mas o processo é esse: identificar, perceber no que essa crença te trava, quais resultados você está tendo hoje por causa dessa crença, e aí identificar, então, onde que você quer chegar, qual é o resultado que você quer, já que esses que você tem hoje não estão bons, e aí quebrar a crença limitante, trazendo no lugar dela uma crença fortalecedora. Sempre falo para os meus alunos, a gente não consegue pegar a crença negativa, amassar e jogar fora. Não tem como fazer isso. A gente precisa trazer uma nova crença que a gente vai bater tanto na tecla dela, na existência dela, que ela vai tomar o lugar da crença antiga. É assim que a gente ressignifica a crença. A gente faz todo esse processo, né? Traz a crença fortalecedora, que ela vai nos ajudar a movimentar a nossa vida para esse novo lugar. Deixa eu ver o que a Fran mandou aqui. Eu tinha muitas crenças de escassez, medo de arriscar para não perder, mas com isso eu também não conseguia aproveitar a oportunidade de crescimento. E quando a gente está falando de vida profissional, isso é muito real, né? Isso é muito real em todas as áreas, mas na vida profissional é a história do dar o passo e deixar que Deus coloque o chão. E é um desafio mesmo. Mas a gente precisa. Não tem como crescer andando sempre em círculos, né? Sempre tendo os mesmos pensamentos, as mesmas ações. Não tem como ter resultados diferentes fazendo tudo sempre igual. Importante é entender e ressignificar. E aí, queridos, preciso dizer para vocês o seguinte: apenas acreditar, visualizar, falar, não transforma a nossa vida.
não passa de mágica, certo? A gente precisa agir. E agora a gente vai falar de ações. Eu preciso que você volte a olhar para essa grande meta que você definiu, nessa área que você definiu como prioridade. E aí talvez você até esteja olhando para ela e pensando assim, caraca, mas o que eu faço com isso, né? O que eu faço com essa grande meta que eu escrevi aqui? E talvez ela pareça até muito grande, inalcançável. Não é assim quando a gente pensa nos sonhos que a gente tem? Né? A gente olha para esses sonhos, para essas vontades, e às vezes é algo tão grande que está no nosso coração, a gente fala, mas não sei nem por onde começar. Eu quero muito isso, mas por onde que eu começo? E aí, muitas vezes, por não saber, né, por achar aquilo grande demais, inalcançável, maior do que nós, a gente fica travado no mesmo lugar. E é por isso que eu quero te dizer que sonhos deixam de parecer muralhas quando eles viram ações. Vamos transformar o sonho em ações? Você vai olhar para essa grande meta e você vai escolher 3 ações que vão levar você para esse lugar. Então, não adianta nada ficar sentado olhando a muralha. Ela não vai quebrar, ela não vai cair, ela não vai despedaçar. Você precisa quebrá-la em pedacinhos, tá? E entendam, gente, a nossa vida é feita daquilo que a gente repete todos os dias. Ah, viradas de chave são muito legais, são ótimas. Eu tive várias. E tem esses momentos da nossa vida que, tipo, parece que, pá, meu Deus, explodiu o cérebro. E esses momentos são maravilhosos. Mas se a gente não fizer nada com isso no outro dia, vai-se tudo embora e não adianta nada. Então, é a construção, é o tijolinho diário. Elô, você está falando um clichê novamente. Sim, clichês são clichês por um motivo, tá? Então, você precisa agora olhar para isso que você quer e pensar quais são as 3 coisas que eu posso fazer que vão me levar para esse lugar. E eu quero que você pense em curto, médio e longo prazo. A gente está falando do próximo semestre desse ano. Tá? A gente está falando de julho a dezembro de 2026. Mas se você estiver pensando mais à frente, está tudo bem também. Mas o exemplo que eu trouxe aqui é pensando neste ano. Eu quero que você pense numa ação que você pode colocar em prática hoje. Elô, hoje já são 8 horas e 4 minutos. Já não dá para colocar em prática hoje. Então, a tua meta é colocar em prática amanhã de manhã. Amanhã de manhã é o mais longe que pode ir essa primeira ação que você vai escolher. Porque tem alguma coisa, um micropasso, a gente fala muito sobre isso dentro do clube, né, Fran? Dos micropassos. A vida é feita de micropassos. Os hábitos são criados a partir de microhábitos, os grandes hábitos criados a partir de microhábitos. Então, pensa numa micro coisa que você pode fazer amanhã, nem que seja mandar aquela mensagem que você está adiando, procrastinando e dizendo que um dia você vai mandar. Nem que seja aquele curso que você sabe que você precisa comprar, porque você precisa aprender aquilo para você se especializar, para você crescer, sei lá. Não sei o que é, mas tem uma coisa que você pode fazer amanhã de manhã. E você vai anotar essa coisa e você vai colocar um horário que você vai fazer e você vai cumprir. Porque por que a gente cumpre tudo aquilo que a gente combina com os outros, mas não cumpre o que a gente combina com a gente? Então, você escreve aí qual é essa ação que você vai ter amanhã cedo. E aí você vai pensar em outras 2 coisas, a médio e longo prazo. Aqui, pensando em semestre, eu coloquei a médio prazo é 1 mês, e a longo prazo é daqui 3 meses. Por quê? Porque não são ações que você vai fazer uma vez, são ações que você vai iniciar, tá? Em 1 mês e em 3 meses. Ou você distribui aí da maneira que faz sentido para aquilo que você está buscando, tá? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você quer melhorar o teu ganho financeiro, tá? Já estou dando esse exemplo ali desde o começo, né? Então, vamos supor que você sabe que você precisa divulgar mais o teu trabalho ou melhorar a forma como você faz isso. Então, talvez a tua ação imediata possa ser, sei lá, criar conteúdo para rede social. Ou melhorar esse conteúdo, ou sei lá, você está cheio de ideia, tem um monte de coisa que você olha e fala assim, nossa, olha que legal esse vídeo, eu vou fazer, e você nunca faz. Aí, teus salvos lá do Instagram, tem um monte de vídeo salvo, mas você nunca faz nenhum. Eu já fui essa pessoa. Então, eu sei do que eu tô falando, tá? Então, talvez essa possa ser a situação imediata. Aí, talvez, a médio prazo, você pode planejar um reajuste dos teus valores, por exemplo, dos valores dos teus serviços,
né? Você não está recebendo o que é justo pelo serviço que você entrega, então vamos pensar em reajustar. Como que você pode fazer isso? Talvez você possa avisar os seus clientes com antecedência que vai haver esse reajuste. Isso é médio prazo. E pensando em longo prazo, você pode planejar, por exemplo, um evento. Isso eu estou dando o exemplo aqui dentro da questão financeira e profissional, tá, gente? Mas aí você ajusta aí para aquilo que é a tua prioridade. Você pode planejar um evento em que você vai reunir mais pessoas e usar o mesmo tempo que você dedicaria para um atendimento, você vai receber de várias pessoas. Você vai melhorar os seus ganhos. Você vai aprender com isso, você vai poder repetir isso depois, tá? Pensa naquilo que faz sentido para essa meta que você definiu. Me deem um joinha aí quando vocês tiverem terminado de escrever. E pensa, gente, que talvez, só talvez aqui, vou jogar no ar, tá? Uma dessas ações esteja justamente relacionada com você trabalhar a tua mentalidade, tá? Dedicar tempo para trabalhar a sua mentalidade, que é o que vocês estão fazendo aqui agora, também faz parte dos nossos processos, mas a gente não coloca isso na conta muitas vezes, né? Mas pense que talvez essa possa ser uma das suas metas. Eu quero que vocês olhem para o que vocês escreveram, gente, e isso que vocês anotaram não é só palavras ao vento, por favor, tá? Quero que vocês guardem esse papel, que vocês deixem esse papel num lugar que vocês vão ver constantemente, porque vocês precisam agora, né, é igual o produto de skincare, né? Não adianta a gente comprar e deixar na estante, tem que usar, né? Então, é usar o que vocês colocaram aí, tá? Não é só um exercício, isso aí é o começo de um mapa, tá? Que vai guiar vocês na concretização daquilo que vocês desejam. Se vocês colocarem essas ações em prática, vocês vão ver mudanças ainda este ano em relação a essa área que vocês escolheram, tá? Mas vocês precisam ser constantes e precisam fazer a parte de vocês. Lembrem-se que Deus faz tudo menos a nossa parte. Certo? Para a gente fechar a nossa parte prática, gente, eu quero fazer um último exercício com vocês. E esse aqui não vai ser um exercício de meditação, exatamente, tá? Mas ele é um exercício de interiorização. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem fundo e me ouçam. Quero que vocês encostem aí na cadeira ou onde quer que vocês estejam sentados, de preferência descruzem as pernas. Eu vou trocar a apresentação aqui para colocar uma música. E eu quero que vocês relaxem o corpo de vocês agora. Solta bem o corpo na cadeira ou onde quer que esteja. Sentado, onde você esteja apoiado agora. Os teus olhos ficam fechados de forma suave. Sem pressionar as tuas pálpebras. Você faz uma respiração bem profunda, bem completa. E quanto mais você ouve o som da minha voz, mais você se conecta com você. Eu quero que você imagine que hoje você acordou aos 95 anos. Você tem 95 anos e você é forte. Você tem saúde. E quando você olha em volta, você percebe que você tem todos os confortos que você sempre desejou. Tudo aquilo que você desejava de conforto na tua vida, você tem. Mas mesmo assim, você não é feliz. Porque quando você olha para trás na tua vida, você percebe que o tempo que você despendeu para conquistar tudo que você tem era o mesmo tempo disponível para fazer e para estar com quem você amou.
Você lembra hoje da tua criança que amava pintar, escrever, tocar um instrumento, mas você percebe que você nunca dedicou tempo para nenhuma dessas coisas. Você olha para os dons e talentos que você carregou a tua vida toda, mas você nunca colocou em uso porque você tinha medo do que os outros iam pensar. E além do mais, o teu foco estava sempre em fazer mais dinheiro. Você lembra de todos os nãos que você disse para os passeios, para os momentos, para as experiências maravilhosas com quem você amava? Porque você estava ocupado pensando na próxima estratégia, no próximo troféu, na próxima tarefa. E hoje você paga o preço disso porque os laços que você criou não têm a fortaleza que você desejaria. Quando você pensa em tudo isso, uma dor se aloja no teu coração. E um incômodo surge na boca do teu estômago. É quando cai a ficha de que você poderia ter equilibrado melhor as coisas. Sim, dinheiro importa muito, e sim, o tempo é dinheiro. Mas é também o recurso mais valoroso que o ser humano tem, porque não sabe quanto dele tem. Então você precisa escolher bem onde depositar. E hoje, embora você tenha muitas coisas, nenhuma delas, a essa altura da tua vida, preenche o buraco no teu estômago e o vazio no teu coração. Porque enquanto o tempo passava, você achou que você estava vivendo, mas na verdade você estava apenas existindo. Agora você respira fundo. E mantendo os teus olhos fechados, pinta o teu corpo onde quer que você esteja. Você não acordou aos 95 anos hoje. Não importa que idade você tenha, você ainda tem tempo. Tempo de viver para você, de reorganizar as tuas prioridades, de conhecer os desejos do teu coração e de colocar em jogo os dons e os talentos que Deus te deu. Você ainda tem tempo de trabalhar a tua mentalidade e criar uma realidade, uma vida que seja exatamente como você deseja. Com equilíbrio entre o que você quer e o que você precisa fazer. Há quem diga que nós não podemos ter tudo. E eu digo que nós podemos. Porque nós nascemos abundantes. E esquecemos disso ao longo da vida. Abundância não é ter muito de alguma coisa. É ter tudo o que você realmente deseja. As infinitas possibilidades já estão criadas. É você que precisa se mover e mudar a tua frequência para entrar em sintonia com aquilo que faz sentido para você. E o que é que faz sentido para você? Você vai descobrir quando você se permitir mergulhar profundamente da pele para dentro. Mais uma vez, respira profundamente e no teu tempo, devagar, quando você estiver pronto, retorne para cá. Eu imagino que esse exercício causou um mix de sentimentos em vocês. E esses sentimentos, gente, eles vêm da clareza sobre uma coisa. O tempo está passando. E aí, a pergunta principal nesse momento não deve ser: eu tenho tempo suficiente? Porque, na verdade, você não sabe. Você não tem como saber se você tem o tempo que você deseja ter. A pergunta que importa é: o que é que eu estou fazendo com o tempo que eu tenho? E é exatamente para te guiar nisso que eu criei algo chamado Jornada ao Oceano, que é a nossa mentoria de desenvolvimento pessoal e saúde mental.
Eu vou te explicar de uma forma breve, resumida aqui, o que é essa experiência agora. A jornada, queridos, é o lugar onde tudo aquilo que a gente começou a tocar aqui hoje é aprofundado de verdade. Aprofundado através de um mergulho real para dentro de você, por isso que ela tem esse nome. Para dentro dos seus padrões, da vida que você realmente quer construir. E aí eu volto na pergunta de ouro sobre a vida. Como é a vida que você deseja viver? Ninguém te ensinou a pensar sobre isso. Quando você era criança, te perguntavam quem você ia ser, o que você ia ser quando crescesse. Aí você cresceu e começaram a te perguntar que vestibular que você ia prestar. Depois perguntaram para você quando é que você se formava. E aí quando que você vai começar a ganhar dinheiro? E aí quando que você vai casar? Quando que você vai ter filhos? Mas ninguém te pergunta isso. Como é a vida que você quer viver? E o que acontece é que a gente vai tomando decisões ao longo da nossa vida sem saber se elas estão levando a gente para onde a gente deseja. Que a gente nem sabe o que é que a gente deseja de verdade. Muitas vezes a gente só sai fazendo, esperando que um dia tudo vai dar certo. Até a gente perceber que a gente está andando em círculos e estamos desgostosos com a nossa vida. E eu falo isso não só como terapeuta, mas porque eu fui essa pessoa. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito. Eu trabalhei por 3 anos nessa área. E eu honro muito essa parte da minha vida. Isso nem sempre foi assim. Mas hoje eu olho para trás, eu honro muito. Eu vivi momentos maravilhosos que eu guardo no meu coração. E eu carrego um conhecimento que ninguém nunca vai poder tirar de mim. Mas, quando eu olho para trás, eu sei que se eu soubesse qual era a pergunta de ouro da vida, eu provavelmente não teria feito essa escolha. E mesmo depois que eu transitei de carreira para o autoconhecimento, lá em 2018, eu também me perdi muitas e muitas vezes, por muitos motivos, até eu perceber que eu não estava olhando para a vida que eu queria viver. E foi aí que, de 2023 para 2024, eu recalculei a rota da minha vida. E eu comecei a fazer mudanças internas e externas. E nesse processo, eu fui percebendo que aqueles movimentos que eu estava fazendo, eles cabiam num passo a passo. Eu primeiro comecei a levar isso para dentro dos meus atendimentos terapêuticos, e com o tempo fui vendo mudanças também na vida das pessoas que eu atendia. E aí o que eu fiz foi empacotar isso numa metodologia e numa mentoria de desenvolvimento pessoal, que, como eu falei, se chama Jornada ao Oceano. Tem uma frase do Rumi, que eu amo muito, que é essa frase que está aparecendo para vocês. Você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. Eu usei ela, inclusive, na abertura do meu livro. E eu acredito tanto nisso, que eu escolhi guiar pessoas nesse mergulho profundo em seus oceanos pessoais. Então, essa mentoria da Jornada ao Oceano já teve uma turma presencial lá no final de 2024. Aí depois eu levei ela para o online, eu lapidei a jornada, ela virou a Jornada ao Oceano 2.0, e aí a primeira turma aconteceu no formato online no começo deste ano. E a jornada, queridos, ela acontece em 8 encontros ao vivo, tá? Ao longo de 2 meses e meio, e eles têm como objetivo conduzir você passo a passo a reconhecer e ressignificar os teus padrões e permitir que você se conecte com a tua verdadeira força, que é o quê? A tua essência, tá? E é a partir disso, dessa reconexão, que você cria a vida que você deseja para você. Eu falo, né, que hoje se fala muito em criação da realidade, lei da atração. Eu bato muito nessa tecla porque eu fico muito triste de ver como esse assunto foi muito banalizado, entende? A lei da atração não é, gente, só sobre falar, sobre afirmar, mentalizar, visualizar. Se fosse assim, se fosse simples assim, todo mundo que colocasse em prática ia estar com a vida resolvida. Mas, feliz ou infelizmente, né, precisa haver coerência entre aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz. E para chegar nessa coerência, a gente precisa que muitos padrões internos sejam identificados e ressignificados, como eu falei ao longo de todo o nosso encontro aqui hoje. É assim que a gente cria a realidade. E o segundo ponto é porque a criação da realidade foi
atrelada a conquistar coisas materiais, a ter coisas. Gente, ter coisas é muito legal, tá? Não pensem que eu estou aqui dizendo que ter dinheiro e ter coisas é ruim. Não, é ótimo, é maravilhoso, todo mundo quer isso, não sejamos hipócritas. Tá? E, inclusive, eu costumo dizer que é o que Deus quer para nós também, porque senão ele não tinha botado a gente no mundo material, né? Mas a pergunta é, a que custo eu estou conquistando as coisas que eu tenho? A que custo e por que que eu quero aquilo que eu quero? Será que é para alimentar o espírito ou será que é para alimentar o meu ego? Então, criar a realidade é sobre criar um ambiente interno tão translúcido, tão aconchegante, tão pacífico, tão feliz, que você consegue ver com clareza o que é que de fato faz sentido para a tua vida e o que não faz. O que é que você deseja porque ressoa com a tua essência, ou identificar aquilo que você estava desejando para satisfazer o teu ego. Quando você cria a tua realidade, cria esse ambiente interno translúcido, você começa a ver com mais facilidade o que é que você deseja viver. O que é sucesso para você, não para as pessoas à tua volta, não aquilo que disseram para você que era bom ou certo. E aí, quando você tem esse nível de compreensão sobre você e sobre a vida, você começa a criar a tua realidade de forma leve. E as transformações que você vive não são supérfluas, não são passageiras. E eu falo isso porque eu vejo muitos cursos e, enfim, materiais, né, disponíveis hoje, que dizem, transforme a sua vida por completo em 9 dias, em 21 dias. Poxa, eu não vou dizer para vocês que é impossível você ver mudanças na tua vida nesse tempo. Dá para atrair um monte de coisa com a lei da atração. A questão é, será que isso vai ser moldado em cima de uma superfície, de uma base sólida, ou será que é algo que o primeiro vento que der leva tudo embora? Então, criar a realidade não é mudar a vida em 21 dias. É uma transformação interna que reflete em todos os dias da tua vida a partir daquele momento. Só que, como eu falei, para você vivenciar isso, para criar a tua realidade dessa forma, é preciso passar por um processo. E é esse processo que eu ensino dentro da jornada. E eu não só ensino, como eu seguro na tua mão durante todo esse mergulho. E ele acontece através desses 8 encontros, desses 8 passos, né, que eu dividi em 8 encontros. Então, de maneira bem simplificada aqui para vocês, né, aqui vocês estão vendo só os nomes dos encontros. Então, no primeiro encontro, eu te ensino a desacelerar, porque, como eu falei antes, nada funciona bem na tua vida se você estiver no automático. No segundo encontro, eu te mostro como e por que tudo começa na tua mente. Nesse encontro, a gente fala de física quântica, você entende como que a tua realidade é criada, você olha para a tua infância, de verdade, para as crenças que se formaram a partir dali, compreende as lealdades invisíveis e vai começar o teu processo de ressignificação. No encontro 3 vem a clareza, e aqui você começa a compreender quem você é para além dos papéis e das decisões que você tomou no automático a tua vida inteira. Você aprende a usar, sim, a visualização como ferramenta de criação, mas não como mera imaginação. Então, ela vem atrelada a um monte de outras coisas. E é por isso que ela funciona, tá? Você entende por que, inclusive, que ela precisa ser atrelada ao sentimento. Qual que é a conexão entre essas duas coisas? Lá no encontro 4, você vai tomar decisões importantes, as mais importantes do teu processo, vai mapear a tua vida, vai definir teus valores inegociáveis, vai escolher onde que você quer colocar a tua energia, um processo, eu diria, semelhante ao que a gente viveu hoje, só que de uma forma infinitamente mais direcionada, profunda, aguçada, enfim. No encontro 5, você começa a se trabalhar para ser a pessoa que dá conta da vida que você deseja. Tem uma frase do Jim Rohn, que eu amo muito, que diz que sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E ela é a base desse encontro, né? Então, é nesse encontro que você alinha a tua autoimagem, os teus hábitos, a tua identidade, enfim, com aquilo que você está criando. No encontro 6, você vai entender o teu ambiente, que tem tudo a ver com o que a Fran trouxe antes ali no chat. O nosso ambiente reforça o tempo inteiro quem nós somos, então a gente precisa sim olhar tanto para o ambiente físico, quanto relacional, né, as nossas relações, quanto energético, e o nosso ambiente interno e externo, tá? Então você vai entender se o CEP que você está habitando hoje
tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, tá te ajudando a construir ou tá destruindo aquilo que você deseja para você. E como fazer para reorganizar isso, claro. Lá no encontro 7, você aprende que toda vez que você inicia um processo de mudança e transformação, a vida vai testar você. Mas você vai entender também como atravessar esses testes, com foco, com resiliência, e utilizando o poder das palavras a teu favor. E no último encontro a gente fala de fé, não como um conceito religioso, tá? Mas como um estado interno, que sustenta o teu movimento, para que você continue agindo mesmo antes de ver o resultado acontecer. Então, além desses 8 encontros, você tem também acesso a aulas bônus, tá? Essa aula sobre traumas transgeracionais e teoria sistêmica, eu digo que ela sozinha, ela vale o valor investido na mentoria. Ela é uma aula de quase 2 horas, que te dá clareza sobre as tuas crenças e os padrões que você carrega e repete. Nessa aula, eu gravei ela justamente para que os alunos tivessem mais facilidade de identificar crenças, porque são tantas possibilidades, né? E ali eu trago esse panorama, né, sobre crenças e padrões, e você pode entender mais a fundo quais são as suas, para que você tenha mais direcionamento e mais clareza ao longo do processo. E além dessa aula gravada, de traumas transgeracionais, tem uma aula sobre organização e estruturação financeira, pessoal e empresarial, que é ministrada pela Fran, que é expert nesse assunto. Na turma passada, o pessoal saiu dali com a cabeça fervendo, não no mau sentido, no bom sentido, né? Elas ficaram falando um tempão ainda depois de como aquilo tinha sido resolutivo para elas, né? De colocar números para aquilo que elas desejavam realizar financeiramente. E, queridos, eu também pretendo gravar em breve uma outra aula que vai ser sobre conexão espiritual e o que isso tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento pessoal. Então, aquilo que vocês trabalharam aqui hoje é uma pincelada bem de leve de algo que acontece lá dentro da jornada de forma muito, muito, muito aprofundada. E aí pensa assim, se aqui hoje você já conseguiu destravar algumas das tuas questões internas, identificar, ressignificar crenças, escolher passos mais assertivos para este ano, imagina se você tiver 2 meses e meio mergulhando nisso, tá? Com meditações guiadas que vão te ajudar a reprogramar a tua mente, exercícios sistêmicos, processos de cura feitos através da escrita e, talvez o mais importante de tudo, uma comunidade de pessoas que está buscando coisas muito semelhantes a você. E eu ali o tempo inteiro segurando a tua mão. Eu fico disponível durante todo o período da mentoria, fico disponível no WhatsApp, meu prazo de resposta é sempre de 24 horas, para realmente sanar dúvidas e coisas que vão surgindo de cada pessoa, né? Porque a aula é coletiva, mas o processo é individual. E eu fico à disposição para auxiliar nisso também. E aí, talvez, você esteja aí pensando, legal, mas será que é para mim? Será que a jornada é mesmo para mim? Será que faria sentido na minha vida agora? Então, eu digo para você que a jornada ao oceano é para você que deseja alinhar a tua forma de pensar e sentir e agir, né, para que os teus resultados do lado de fora sejam resposta daquilo que você realmente quer. Para você que quer regular as tuas emoções, sair do automático, passar a viver o hoje com mais presença, sustentar esse estado interno, gente, que é o grande desafio, né? Enquanto a gente está se movendo para um novo lugar, a gente precisa sustentar isso do lado de dentro para não desistir. Para você que quer tomar decisões mais coerentes e se sentir pertencente, honrar o teu sistema familiar, desfazer padrões. E principalmente para você que quer construir uma vida com mais sentido, tá? Com mais bem-estar e aprendendo a criar a partir do eu sou e não a partir do piloto automático daquilo que as pessoas estão fazendo e você saiu fazendo porque todo mundo estava fazendo, tá? E aí eu preciso deixar muito claro para vocês que apesar da jornada ao oceano ter nascido da minha experiência pessoal, num primeiro momento, o que eu trago dentro dela não são vozes da minha cabeça, tá? A jornada é baseada em neurociência, em teoria sistêmica, estudos milenares das leis universais. A meditação que eu trago dentro dela é baseada em neurociência e as ferramentas, e ela também é baseada em ferramentas e processos que eu carrego do Reiki e do Yoga, que foram as minhas portas de entrada no autoconhecimento.
Tudo isso junto com a minha experiência pessoal e, claro, que com a minha experiência de atendimentos também de mais de 8 anos aí trabalhando com desenvolvimento pessoal. Você vai perguntar assim, Elô, eu vou mudar minha vida por completo em 2 meses? Não. O que você vai ter nesses 2 meses vai ser clareza e direcionamento que você precisa para mudar no teu ritmo, tá? Para mudar a tua vida completamente no teu ritmo, mas mudar de forma concreta e substancial. E esse passo a passo você pode replicar a qualquer momento da tua vida. Você aprende ao longo da jornada a identificar, eu estou nesse momento aqui. Então, agora, se eu passei por algo e eu preciso voltar nesse lugar, toda vez que você voltar ali, aquele conteúdo vai fazer sentido para você e vai te ajudar a seguir dali em diante, dando os próximos passos, e sempre vai funcionar, porque é sobre você, é sobre a vida, aquele conhecimento que tem ali. E você vai perguntar assim, Elô, funciona? É óbvio que eu sou suspeita para te responder, então eu trouxe aqui alguns feedbacks, tá, da nossa turma anterior. Não vou ler tudo aqui na íntegra para vocês, porque é bem grande, né? Mas a Lê trouxe aqui me agradecendo pela condução na mentoria, disse que foi um processo transformador, profundamente transformador, que foi desafiador em muitos momentos, porque ela foi olhar para os traumas, para as crenças, para os bloqueios que ela tinha. E eu achei tão legal que ela fala que ela desenvolveu o CPF, né? E que isso ajudou ela a também expandir o CNPJ, porque ela também é terapeuta. E aí isso ajudou ela a expandir ela enquanto empresa, enquanto profissional, e levar mais para os clientes dela também, né? Ela fala aqui da minha forma de conduzir, com acolhimento, sensibilidade, profissionalismo, que tudo isso fez uma baita diferença, que eu tenho um olhar humano e profundo, enfim. E que eu levei ela, né, levei os alunos a enxergarem o que eles precisavam enxergar, mesmo quando isso exigia coragem, tá? Que ela sai da mentoria mais consciente, mais forte, mais conectada com a essência e com o propósito do trabalho dela. E aí ela me agradece ali. Aqui em seguida, tem outros 2 feedbacks, né? Um da Rafa, que também trouxe ali que ela conseguiu olhar para a vida dela com mais verdade, reduzir a ansiedade. Isso aqui já vale ouro, né? Reduziu a ansiedade de forma significativa, se libertou de comparações, se desconectou de excessos, inclusive excesso de tela, que era algo que ela trazia já desde o começo para mim, que foi um processo real de autoconhecimento, mas de entrega. Ela se permitiu mergulhar em todas as práticas que foram sendo passadas, e ela aprendeu a direcionar o foco, escutar mais, respeitar mais o próprio ritmo, e hoje se sente mais leve, mais consciente, num lugar de bem-estar com ela mesma. E a Joyce trouxe aqui também, que foi um divisor de águas para ela, a forma como foi conduzido, explicado, que foi maravilhoso, e que nesse mundo acelerado que a gente vive, essa decisão foi um divisor de águas, e que ela agradece e indica para todo mundo. Gente, eu tenho para falar que eu fui aluna da Elô, e é muito incrível, assim, ser conduzida. As meditações, eu acho que são ouro do ouro do ouro. Claro que todo o conteúdo da mentoria é maravilhoso, mas aprender a meditar e a botar a intenção e começar a encontrar as respostas ali dentro da gente, junto com o que traz o tema de cada aula, é uma coisa muito louca. É uma coisa, assim, que até hoje, às vezes, eu sinto que tem alguma... Quando eu sinto que tem alguma coisa que não está bem resolvida e tal, eu falo, peraí, boto lá uma meditação, boto uma intenção, e daí eu deixo acontecer, e logo vem a resposta, e aí segue o baile. Isso, para mim, é o maior ouro, assim, da mentoria. Obrigada por compartilhar. E, enfim, fico muito feliz, Fran, de contribuir com a sua vida também dessa forma, né? E você falou sobre a questão da meditação, né? De voltar e usar as mesmas ferramentas, e usar a meditação e usar o processo. Hoje mesmo, uma aluna minha, que foi aluna da jornada, me mandou mensagem me contando uma situação bem desafiadora que estava acontecendo com ela, e ela falou assim, Elô, eu estava ali tão nervosa, e aí eu me lembrei, pera, eu tenho ferramenta para isso. E ela foi fazer a meditação. Ela fez uma meditação que a gente disponibilizou no clube, que é a meditação de cura para além do físico,
e aí ela voltou em algumas ferramentas da jornada, fez um processo que ela aprendeu lá dentro, e ela teve um destrave em relação ao problema dela na tarde. Isso foi ontem de manhã, e ontem à tarde ela teve um destrave. E ela me mandou mensagem hoje falando assim, eu tô te contando isso porque nem eu acredito, às vezes. Mas eu já vivenciei isso tantas vezes, né, de achar que não vou dar conta, e aí a coisa acontecer, que, sei lá, devia me acostumar, mas eu não me acostumo, porque é muito incrível. Então, é isso, quando eu falo para vocês que é um processo que você, uma vez que você aprende, você pode utilizar de novo, de novo, de novo, de novo, é disso que eu estou falando, porque é um aprendizado para a vida. O que a Vicky mandou aqui? Mesmo não sendo aluna da mentoria, sempre recomendo você e o teu trabalho. A tua paz e a forma como você conduz tudo que se propõe a entregar nos ajudam a focar no presente e olhar mais para nós mesmas. E a mudança é inevitável e acontece de forma leve. Obrigada, Vicky. Fico muito feliz com esse feedback e por saber que, né, eu também pude contribuir com a tua vida em outros momentos, né? E que continuo contribuindo aqui hoje nesse formato. Então, obrigada pelo carinho, por esse feedback. Ok, gente. Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta específica, eu vou encerrando o nosso encontro de hoje. Fran, vamos mandar também... Quer falar? Você ia falar, mãe? Só queria dizer que foi muito legal. É sempre tão gostoso. Eu sou suspeita de falar, né? Mas é sempre muito gostoso te ouvir falar. Eu acho que essa paz, esse dom que você tem de transmitir as coisas é muito especial mesmo. Obrigada. Não me faça chorar. Te amo. Também te amo. E não chore também. Ai, tua mãe e teu filho. Obrigada, mãe. De todas as pessoas do mundo que possam me apoiar, que possam me incentivar, o teu incentivo e o teu apoio é o mais especial e o que eu mais guardo no meu coração. Então, é o mais importante para mim. Te amo. Também te amo. Imagina. Eu sempre digo, gente, que a minha mãe, ela nunca disse não para mim. E ela sempre foi a pessoa que disse assim, você quer? Então vai. É isso que você está com vontade de fazer? Então faz. Ela nunca me boicotou, né? Isso eu sei que não é todo mundo que tem isso. Então eu me sinto muito presenteada por Deus de ter uma mãe dessas. Ainda mais uma que vem aqui e me prestigia no meu evento. E assiste até o fim. Peraí que você está com o microfone desligado, mãe. Pode É falar. aquela história de confiar no que a gente ensinou, né? Na criação, né? É isso, gente. Depois desse feedback, eu vou encerrar o nosso encontro. E quero dizer que fico à disposição, tá? No privado para tirar as dúvidas de vocês. Nós temos um site, tá? Lindo, maravilhoso, criado pela Fran, que tem todas as informações também sobre a jornada. Lá tem mais detalhes, tem perguntas que vocês podem responder para entender o momento de vocês, se faz realmente sentido. E aí vocês podem olhar lá, ver com calma, pensar com calma, avaliar, e também podem me chamar e conversar comigo no privado, que eu faço questão de explicar, de tirar dúvidas e o que mais vocês precisarem, tá? Eu quero dizer, antes de ir, que aquilo que vocês fizeram aqui hoje, gente, foi muito especial, tá? Parar, se permitir parar, olhar para dentro, dar nome, né, para esse lugar onde vocês estão hoje, decidir para onde vocês querem ir. Parece simples, mas não é. Parece pouca coisa, mas não é, tá? Como eu falei lá no começo, né? Num mundo que pede que a gente esteja sempre acelerado, isso é um ato de coragem, tá? Então, de novo, né? Não esperem o ano virar, não esperem as coisas se acalmarem, não esperem vocês estarem prontos, porque vocês nunca vão estar, tá? Plantem agora, tá? Eu sempre falo assim, não tem como a gente colher morango se a gente plantar a semente de tangerina. Não vai nascer morango. Então, você precisa plantar hoje aquilo que você quer colher amanhã. E o segundo semestre vai começar em breve, e se você realmente decidir que vai ser assim, ele pode ser muito diferente do que foi o teu ano até aqui. Tá bom? Eu finalizo com essa frase aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ninguém é você. E esse é o seu superpoder.
Ninguém tem a tua energia, ninguém tem os teus dons e talentos, ninguém enxerga a vida como você enxerga. Você pode fazer algo que muitas pessoas fazem. Tem milhares de terapeutas por aí, mas ninguém entrega o próprio trabalho da forma como eu entrego. E isso é o que faz de cada um de nós muito especial. A nossa própria energia, a nossa própria essência, que é de onde parte tudo aquilo que a gente faz. Então, resgatem isso dentro de vocês, conectem-se com esse lugar. Esse é o superpoder de vocês e ele é muito especial. Ele foi escolhido a dedo para você realizar aquilo que você veio realizar aqui. Então, a gente não pode esquecer disso, perdido no turbilhão do dia a dia. Combinado, queridos? Espero muito ter contribuído para a vida de vocês, pelo menos um pouquinho aqui hoje. E qualquer coisa, me chamem, tá bom? Uma boa noite, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.